Pessoal, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, Boa. pode falar. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Paulinha. Boa noite, professor Aguilar. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. É um prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Então, olha só, vamos começar já esse aquecimento que nós prometemos muito conteúdo para hoje. Bem, e aí, gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? O acerto, né? E nesse espaço, né, em cirurgia e a COVID. Existe espaço para o projeto Acerto? Então, eu vou começar com você, Alberto. Com a COVID, como se comportou as cirurgias de maneira geral? Existiram muitas cirurgias adiadas? Como foi isso nesse nosso espaço aqui, nesses 2 anos de pandemia? Isso é um problema que afetou não só o Brasil, Paula, mas o mundo inteiro, né? Em 2020, o British Journal of Surgery publica um artigo falando de um acúmulo de dezenas de milhões de operações eletivas canceladas durante a fase inicial da pandemia por Covid-19. No Brasil, isso ficou bem notório, tá? Se a gente observar algumas curvas aí em relação ao percentual ou à quantidade mensal de cirurgias eletivas no Brasil, a gente começa a notar um decréscimo importante a partir de fevereiro de 2020, principalmente, e que se manteve praticamente até o final do ano passado, apenas começando a retomar uma curva de normalidade a partir desse ano. A gente pode dizer que com a Covid-19 a gente teve milhões, essa é a cifra, né? Milhões de casos de operações eletivas que foram represadas no Brasil e, como eu disse, no mundo inteiro também. Pois é. Então, aí eu gostaria de fazer agora um gancho com isso, porque assim, com essa demanda aumentada de cirurgia, eu queria ouvir do professor Aguilar, né, como que o acerto poderia ajudar nesse tempo e nessa recuperação desses pacientes. Se existe uma vantagem de utilizar o protocolo, e também se esse é o momento, já que temos esse cenário de cirurgias adiadas, se esse é o momento para utilizar a pré-habilitação em cirurgia. Paulo, boa noite de novo, boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão nos vendo. É um grande prazer estar aqui participando dessa live do Acerto, há 44 dias do nosso evento, 14º evento, como a Paula falou, um evento de multiprofissionalidade, onde a gente discute cuidados perioperatórios. A Covid, o Alberto colocou muito bem o panorama e os cirurgiões, toda a equipe de saúde está tentando fazer com que essa grande quantidade de pacientes represada, como disse o Alberto, possa ser operada. E nesse aspecto, o acerto pode contribuir sobremaneira. Por quê? Porque acelera a recuperação do paciente, né? No Hospital Júlio Miller, desde 2005, a gente viu uma diminuição de 2 dias no tempo de internação. E isso outros estudos nossos vêm mostrando também isso. Então, essa recuperação faz com que a rotação dos leitos seja mais rápida. E, com isso, a gente, os hospitais, a sociedade pode ganhar muito porque um maior número de pacientes é operado. Então, os preceitos da aceleração da recuperação pós-operatória, que a gente já fala em diminuição de mortalidade, diminuição de tempo e de custos, a gente está falando agora em ajuda ao cenário atual de volta da Covid, encontrando aquele contingente enorme de pessoas esperando para operar. E, nesse aspecto, nós podemos ajudar também orientando os pacientes que estão, porventura, aguardando cirurgia, fazendo pré-habilitação. Se você tem que aguardar a tua operação, vai para um parque, vai caminhar, vai fazer um exercício aeróbico, vai fazer um pouquinho de musculação, se for possível. Pense na questão nutricional, suplementação oral, são todos os aspectos da pré-habilitação que, quando chegar o teu momento da cirurgia, você vai estar melhor.
hábitos como cigarro, bebida, controlar melhor sua pressão arterial, seu diabetes, fazem todo um contexto multimodal da pré-habilitação que o Acerto incorporou isso. Então, veja bem, o Acerto pode ajudar tanto enquanto o paciente está aguardando, como também na hora que ele for operado, ele tem um desfecho mais rápido e não só mais rápido, com um menor número de complicações pós-operatórias. A gente vê muito isso mesmo na literatura, a pré-habilitação atuando ali já bem determinada, tanto no projeto Acerto, né? Eu queria perguntar para você, Alberto, eu sei que você já até ia me responder, mas como é que você anda fazendo, como que vocês estão fazendo isso, Alberto e Aguilar, como que você está estimulando esses pacientes sobre a pré-habilitação antes da cirurgia? Então, assim, até de uma maneira complementar aquilo que o professor Aguilar estava falando e trazendo a discussão para a realidade aqui do Brasil, né? É importante lembrar que a gente vive num país onde a maior parte das operações são realizadas pelo Sistema Único de Saúde, né? E o SUS, ele não é desenhado com uma sobra de infraestrutura, né? Ele já tem os seus problemas estruturais, a gente sabe que as filas para cirurgias já são muitas vezes algo que faz parte da realidade do sistema público brasileiro, e com o Covid se juntou a esses casos os milhares de outros casos aí que acabaram sendo represados. E outra coisa importante é a gente lembrar que esse represamento ele aconteceu em operações eletivas, né? E só que operação eletiva não é sinônimo de operação opcional. Então, na verdade, são operações que deveriam ser feitas e não foram feitas. E o fato delas serem retardadas implica, muitas vezes, numa piora daquele quadro clínico original do paciente que tinha uma indicação cirúrgica, né? Em cima disso, com a Covid, a gente formou praticamente duas castas de pacientes cirúrgicos, né, que foram afetados. Aqueles pacientes que tiveram a doença, né, que foram afetados diretamente pela Covid, e às vezes até convivem hoje com sequelas da doença, que a gente sabe que pode acontecer, e pacientes afetados indiretamente pela Covid, né, pelo efeito do isolamento social e das outras questões psicossociais envolvidas. Já existem estudos na literatura mostrando o efeito. É claro, quando a gente fala do efeito direto da Covid, fica claro, né? Uma doença inflamatória, um bom número de pessoas que evoluíram com formas mais graves da doença, precisando de internação, etc. e tal. Agora, além disso, tem as pessoas que, mesmo não tendo Covid, né, por conta de estar participando desse contexto, sofreram as consequências. Então, há um estudo publicado em 2021 na revista Anestesia, mostrando que o isolamento que ocorreu antes das operações, né, ocasionado pela Covid-19, tem levado a um maior risco de complicações pulmonares pós-operatórias nesses pacientes. E aí eu chamo a atenção para o próprio Acerto, né? Na minha tese de doutorado, uma das coisas que ficou demonstrada e posteriormente foi publicada, né, foi a melhora em complicações pulmonares, justamente em complicações pulmonares, em cirurgia coloretal, no caso, com o uso das condutas do projeto Acerto, né? Então, aí, reforçando, né, a gravidade do problema Covid-19 na cirurgia brasileira e a importância do protocolo multimodal. Certo, professor Aguilar? Uma coisa para falar em relação a isso? E complementando essa situação importantíssima que Paula trouxe à baila para a gente discutir, o programa Acerto colocou como destaque numa das conferências de abertura, né, o professor Pedro Portari, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que vai dar uma palestra de abertura do evento, falando da posição do Colégio Brasileiro de Cirurgiões em relação aos protocolos multimodais, como o Acerto, e a situação pós-Covid, né, se é que a gente pode chamar assim, de retorno desses pacientes às operações. O quanto é chamativo a utilização de protocolo Acerto nesses pacientes. Então, eu acho que é um assunto muito importante e ganhou mais importância ainda por causa, infelizmente, dessa pandemia.
É muito legal mesmo falar de pré-habilitação e a importância de estudo nesses protocolos multimodais. E agora, Alberto, eu tenho aqui uma pergunta para você. Neste Legal. momento atual de retorno das cirurgias, como os hospitais e também como o Colégio Brasileiro de Cirurgiões estão encaminhando e organizando essa abertura dos centros cirúrgicos? Se a fila, você já mencionou que a fila de espera está na casa dos milhares, né? Então, como que está acontecendo essa organização no atual momento? Houve uma grande preocupação principalmente do Colégio Brasileiro, né, principalmente ao paciente oncológico, né, que são operações que, embora muitas vezes eletiva, a gente sabe que o postergar dessas operações acabam trazendo riscos grandes, né, para o paciente em relação ao desenvolvimento da própria doença, né. Então, existe um programa que está sendo colocado em prática, né, sobre orientação do CBC, vamos dizer assim, no sentido de priorizar as cirurgias oncológicas, né? Algo que durante a pandemia se tentou, dentro do possível, não interromper, e agora vem um esforço aí no sentido de priorizar essas operações. É claro que existe uma limitação funcional também dos serviços, em termos de quantidade, a gente tem que zelar por manter a qualidade do serviço, então não é uma questão de volume, é uma questão da gente trabalhar de uma maneira organizada, e o professor Aguilar pontuou muito bem, né, nesse contexto, o esforço do CBC está sendo feito em relação à divulgação justamente da importância dos protocolos multimodais no contexto atual. Então, atualmente, eu sou presidente da Comissão de Cuidados Perioperatórios do CBC, e a gente tem feito vários trabalhos de educação continuada, no sentido de estar mostrando aquilo que o professor Aguilar falou, que é o uso do protocolo multimodal no sentido de girar leito, né? Porque isso vai fazer com que as cirurgias se desenrolem dentro de um menor tempo. Então, o esforço todo está sendo direcionado nesse sentido, Paulo. Nesse aspecto, é bom lembrar sempre que a Comissão de Cuidados Perioperatórios, que hoje é chefiada pelo Alberto no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em 2007, junto com o Acerto e com a Braskem, publicou uma diretriz de cuidados nutricionais, né? Em 2017. É gratuito, qualquer um que digite no Google diretriz Acerto vai encontrar essa diretriz em PDF, que pode, se ainda não sabe quais são as prescrições que o Acerto tem no perioperatório, eu acho que é um momento ideal para poder baixar esse artigo e lê-lo de cabo a rabo. Inclusive, aqui no nosso Instagram do Projeto Acerto, ela está de uma maneira lúdica, com todas as perguntas dessa diretriz explicadas. Então, se você tiver, além de procurar a diretriz no Google, rapidamente encontrada, e aqui no nosso Instagram você pode procurar alguns posts para trás, e nós fizemos várias explicações sobre cada pergunta dela, está bem legal o conteúdo também. Paula, aproveitando, antes de mudar tá. de assunto e já fazendo uma provocação para o Alberto, nós publicamos essa diretriz em 2017 e estamos 5 anos depois. O Acerto é todo baseado em evidência e eu acho que a gente precisa revisitar essa diretriz. Então, eu convoco aí, espero que você aceite a missão eu posso estar por trás disso, mas a gente fazer uma atualização dessa diretriz com base no que saiu de evidência nos últimos 5 anos aí. Claro. Perfeito, olha que legal, Alberto. Mais do que aceito, né? Como sempre. Foi convidado para uma live e saiu com uma atualização de diretriz. Olha que legal. Vamos estar juntos aí, como sempre, com certeza. O Covid, Paula, traz para a gente, né? A gente tem falado muito de uma nova condição pré-operatória desses pacientes, né? A gente que está lidando com as operações nos serviços públicos, né? Que são serviços de volume,
um fenômeno, digamos assim, tem sido muito observado, que a gente está observando pacientes, mesmo com cirurgias que são cirurgias de um porte, digamos assim, menor, como cirurgias de vesícula, cirurgias de hérnia, chegando no centro cirúrgico com uma doença mais avançada. Não tem sido incomum um relato de procedimentos operatórios, digamos assim, mais difíceis, né, tecnicamente, provavelmente por conta desse delay aí de quase 2 anos para operar muitos desses pacientes, né? Dentro dessa nova condição pré-operatória, foi muito bem pontuado a questão do menor condicionamento cardiovascular. Isso está relacionado com o isolamento social, né? As pessoas ficarem dentro de suas casas, até uma limitação até de sair à própria rua, né? Para qualquer tipo de atividade, né? Mas um outro ponto, ou melhor, 2 outros pontos importantes que também fazem parte dessa nova condição pré-operatória são a questão nutricional. Então, a gente observa que há um risco maior de desenvolvimento de sarcopenia, né, nesses pacientes que tiveram Covid-19, né? Há estudos mostrando que na Covid-19 a sarcopenia pode se desenvolver agudamente em questão de 28 dias, ou mesmo insidiosamente ao longo de 6 meses ou anos, né? Considerando a problemática pós-Covid. Então, a gente tem pacientes de maior risco nutricional no pós-Covid. E um outro fator também são as questões dos fatores são a piora dos fatores psicossociais, né? Que diz respeito às questões de ansiedade, depressão, que é algo que já é comum no paciente cirúrgico e acaba aumentando mais em todo esse contexto pandêmico. Também há estudo mostrando quais são as coortes de pacientes com maior risco. Então, notoriamente, os pacientes mais acometidos por todo esse processo foram os idosos, principalmente os idosos frágeis, os pacientes oncológicos e os chamados sobreviventes, que foram aqueles pacientes que tiveram a COVID grave, né? Muitas vezes passaram por longos períodos de internação e, às vezes, ainda assim, eles tinham uma doença cirúrgica que agora precisa ser abordada. Exatamente. Na verdade, a gente está até casando uma pergunta com a outra, né? Porque agora nós temos realmente mais ainda importante associar a pré-habilitação e vai ser um Isso. desafio, né, nesses pacientes, como você já disse, né? Na maioria é SUS, a gente às vezes não vai ter uma estrutura de sugerir 4 semanas de pré-habilitação antes da cirurgia, né? Isso é bastante importante da gente colocar ali em discussão. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está cheio de pessoas na live. Se vocês chegaram agora, não esqueçam que nós estamos com um desconto, um cupom chamado Live Acerto 20, que ele vai valer só até amanhã ao meio-dia, para você se inscrever com 20% de desconto no Simpósio Acerto. Então, entra lá no site www.projetoacerto.com.br, digite o cupom LiveAcerto20 para ter esse acesso a esse desconto até amanhã ao meio-dia, horário de Brasília, viu? Então, tá aqui já na live, anotem o cupom e assim que terminar, né, não percam a discussão aqui e até amanhã ao meio-dia faça essa inscrição com desconto. Bem, continuando, diga, Eu desculpa. acabei fugindo aí de uma pergunta, eu acabei entrando numa outra linha de pensamento, mas você falou um pouco sobre a pré-reabilitação, né, como ela é feita geralmente, né? Então, geralmente, esses programas de pré-reabilitação, eles duram entre 4 a 8 semanas, né, no pré-operatório e vão englobar os exercícios físicos, né, claro, de acordo com uma orientação e com a demanda ou com a performance fisiológica de cada paciente. É muito importante também a gente inserir medidas de intervenções para o bem-estar psicológico. Hoje já se fala de pré-reabilitação cognitiva, que é uma coisa muito legal que eu tenho estudado bastante. E no contexto da Covid isso é particularmente importante. Lembrando que até tivemos pacientes que agora vão operar, mas que perderam familiares com a Covid. Então, estão muito impactados, né, por todo esse contexto negativo, mórbido, né, da doença. Outro ponto extremamente muito importante que faz parte da pré-reabilitação é a otimização nutricional e o controle de comorbidades e fatores de risco, né? Controle de anemia, controle glicêmico, ajuste de polifarmácia, ajuste medicamentoso e interrupção do tabagismo.
Então, essas são as medidas geralmente aplicadas num programa de pré-reabilitação e a duração desses programas aí em torno de 4 a 8 semanas, segundo a literatura. Perfeito, maravilha. Era isso que eu queria mesmo, a fórmula do bolo, né? A receita do bolo, como fazer. Isso aí. Agora, passando a ter uma pergunta especial aqui, vou te desafiar, hein, professor Aguilar? No momento atual, existem dados sobre custos hospitalares no projeto Acerto em reais? Porque, assim, quando a gente olha na literatura, nós encontramos mais relacionados a euros, dólares, e aqui no nosso cenário, né, do Brasil, existem dados sobre o benefício do acerto nos custos hospitalares? Sim, eu tenho grande satisfação de falar com letras maiúsculas SIM. Sim, temos dados em reais. Eu acho que o nosso grupo é o único que tem esses dados, e dados tanto em cirurgias de pequeno porte, como hérnias, né, e como em cirurgias de grande porte, onde estão incluídos esses pacientes oncológicos. Esse é um desfecho muito importante, né? O pessoal da EBSER, do Hospital Júlio Miller, né, capitaneados aí pela professora Mara, pelo professor Alberto, desenvolveram dentro do hospital uma estratégia de mensuração de custos em reais. Quanto custa por dia um paciente que é operado no hospital. E, em cima disso, nós fizemos um primeiro estudo piloto em cirurgia de pequeno porte. Porque o acerto veio também, isso é bom falar, a gente estava acostumado a ver os programas multimodais do tipo ERAS mostrar benefícios em cirurgias de grande porte. E a gente começou mostrando que também em cirurgias de pequeno porte, como colecistectomia, hernio-rafia, nós tínhamos diminuição de tempo de internação, de complicação e etc. Então, nós mostramos, num primeiro momento, que há uma diminuição de custos da ordem de 66% do que se gasta em termos de unidade que atende SUS em cirurgia do tipo hérnia, porque diminui o tempo de internação, diminui o uso de antibiótico, diminui uma série de coisas. E aí isso nos levou a fazer um segundo estudo que está na revista Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ainda aceito, porém ainda não está publicado, mas vai ser mostrado no Acerto. Quem quiser fazer a inscrição no Acerto vai ter uma aula exclusiva sobre custo-efetividade do acerto, onde esses dados vão ser mais pormenorizados. Mas veja, quando se fala numa cirurgia de grande porte, esses benefícios são maiores ainda. Numa cirurgia de hérnia, há uma diminuição aproximadamente de R$ 1.500 por paciente operado dentro do sistema SUS, e numa operação de grande porte, gastrectomia, colectomia, pancreatectomia, essa diminuição chega a quase R$ 5.000 por paciente. Então, esse benefício é global, é como os americanos chamam win-win. Ganha todo mundo, né? Ganha o paciente por uma série de razões que eu não vou aqui novamente repetir, o Alberto já colocou muito bem, eu também coloquei, e ganha também o administrador hospitalar, ganha o sistema de saúde, ganha o convênio do paciente, seja Unimed, seja qualquer um convênio que possa existir, ou se o paciente for particular, ganha também na diminuição do preço que ele paga para o hospital. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter desenvolvido esses estudos em reais, porque muitos administradores, e a gente anda aí pelo Brasil, o pessoal fala, não, isso aqui é em dólar, é em euro, é em pound, é em franco suíço. Será que isso tem o mesmo impacto quando a gente fala em reais? E realmente a gente precisava mostrar isso, e a gente tem 2 estudos muito bem feitos, com uma metodologia muito bem estruturada, mostrando que há uma diminuição em reais. Então, isso tem que ficar muito bem claro que era uma coisa esperada, mas precisava ter dados, e agora a gente tem. Olha, eu vou te fazer um desafio. Mais um.
quando sair essa publicação, vamos lançar em primeira mão aqui no nosso Instagram do Projeto Acerto? Sim, a primeira publicação já tá publicada, ela já é de 2020. É uma publicação em herniorafias e está na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Essa segunda, que é em cirurgias de grande porte, na imensa maioria das vezes cirurgias oncológicas, vai sair na ABCD, Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, muito provavelmente no primeiro semestre agora ainda no 2022. Prometo para você trazer uma live aqui e mostrar junto com o Alberto todos os detalhes dessa, não só do método, como dos resultados em relação à diminuição de custo. Perfeito. E isso vem de encontro com esses pacientes, né, que a gente está falando da Covid, e nós sabemos que os custos hospitalares, de maneira geral, aumentaram muito, né, durante esse período. Então, é muito importante mostrar que, olha, você falou em 60%, né, de redução de custos, então isso é muito importante para a gente conseguir mostrar que a aplicação do protocolo vai diminuir esses custos que eles já estão ali tão Sim. elevados durante a pandemia. Você muito bem disse, no acerto desse ano, nós tivemos uma feliz ideia, a comissão organizadora, de fazer uma sala paralela, que a gente está chamando sob demanda, né? Ou on demand. Então, quem quiser assistir, às vezes você é nutricionista, às vezes você é fisioterapeuta, ou você é cirurgião, e está tendo uma aula sobre anestesia, você pode entrar na sala on demand e escolher vários temas para assistir. Eu vou fazer particularmente propaganda de 2 temas que eu gravei e que estão disponíveis. Um é esse de custo-benefício e outro é um que eu acho que é extremamente importante, que é como implementar o projeto Acerto no seu hospital em 10 passos. Eu acho que essa aula vai ser muito legal de ser vista, ela está bem desenhada e é uma aula que vai ficar, eu acho que vai ter uma grande plateia e espero que as pessoas, em 10 passos, aprendam a implementar o Acerto no seu hospital. Mais uma razão para assistir o Projeto Acerto 2022, Fausto. Exato. Aproveito para reforçar. A live chama Live Acerto. O cupom dessa live chama Live Acerto 20. Até amanhã, ao meio-dia, 20% de desconto. Não perca essa oportunidade. Você que está aí assistindo, né? Vamos deixar já escrito para conseguir assistir esses 2 momentos. Agora, pessoal, Paula, recebi. Ai, desculpa, tem pode falar. pergunta aí? Não, Eu ia eu falar. acho que a fala aqui está mostrando a importância do acerto, né, para todos que estão envolvidos com o ambiente hospitalar, né, não só para os cirurgiões, para a equipe assistencial, mas também com o pessoal da administração hospitalar, né. Então, essa aula que o professor Aguilar falou de implantação do acerto, ela realmente é bastante importante. Mas fala aí, Paulo, nosso tempo é curto, Eu temos tenho que uma aproveitar para pergunta. as perguntas. Exato, não vamos deixar nossos ouvintes que estão participando dessa live sem resposta, né? Olha só, a pergunta é o seguinte: temos que fazer balanço hídrico em paciente oncológico que vai fazer cirurgia de pâncreas? Quem Sim, responde? Professor Aguilar? Fala aí, professor. eu vou falar uma parte e você complementa, Alberto. Claro que tem. Eu acho que balanço hídrico é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em balanço hídrico, a gente está falando em quantidade de fluidos, né? Principalmente fluidos intravenosos que os pacientes recebem durante a operação, principalmente no dia da operação, né? O anestesista ele tem que fazer uso desses fluidos e ele faz, e o cirurgião no momento seguinte faz também o uso desses fluidos enquanto o paciente está em jejum. E se ele for para uma unidade de terapia intensiva, o que muitas vezes acontece com idosos, com pacientes de grande porte, ele pode ser muito até receber uma quantidade grande de fluidos. Então, esse balanço é importante, porque o que a gente quer? A gente não quer dar nem de menos, o que não é bom, mas o que mais acontece é a gente dar demais. A gente não vê o soro
como um medicamento. A gente vê o antibiótico como medicamento. Ninguém vai dar 20 gramas de antibiótico de 4 em 4 horas para o paciente. Isso a gente sabe. Mas a gente esquece que o soro também é um medicamento. E aí o paciente toma, nossas auditorias mostram isso no hospital, toma 4, 6, 8, 10 litros de soro, às vezes, no dia da operação. E isso estraga, às vezes, uma operação muito bem feita. Um cirurgião exímio, um anestesista muito bom, fizeram um procedimento cirúrgico e anestésico muito bom, e o paciente é encharcado, ele fica com ilho, fica com pneumonia, fica com edema, e isso tudo... E daí a importância desse balanço, né? É um balanço que você olha a quantidade de fluidos que você está dando. Não é isso, Alberto? O professor Aguilar fala com bastante autoridade para esse tipo de operação específica, a cirurgia pancreática, que é uma cirurgia que tem peculiaridades importantes, mas eu ressalto aqui que o professor Aguilar participou do grupo responsável pelo guideline internacional que diz respeito à aplicação multimodal para duodenopancreatectomias, né, junto com o grupo ERAS, então tem uma autoridade grande para estar falando sobre isso. Eu apenas acrescento que além do balanço hídrico aos moldes tradicionais, a gente pode associar outras medidas para estar acompanhando esse paciente, que é um paciente que, como eu disse, são cirurgias que têm peculiaridades importantes, né? Então, toda atenção é pouco. E uma dessas ferramentas é o peso corporal, né? Que deve ser aferido diariamente, e isso, juntamente com essa medida do que entra e do que sai do corpo, que é o balanço hídrico, vai ajudar bastante na tomada de decisão. E outra coisa muito importante nesses pacientes é sempre lembrar que eles estão tomando várias medicações em geral. Então, são pacientes que muitas vezes o pós-operatório vai ser conduzido em UTI, eles vão tomar vários remédios, antibióticos, antieméticos, analgésicos, e muitas vezes com esses outros medicamentos, você tem uma carga hídrica de diluentes, né? E às vezes isso acaba não sendo considerado no cálculo do balanço hídrico, e a gente sabe que a gente pode ter um acréscimo de até 40%, 50% no volume total de hidratação, quando a gente considera esses diluentes juntos. Então, isso é muito importante ser considerado. Impressionante isso que o Alberto falou, e isso nós documentamos. Tem um artigo nosso na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões mostrando o quanto há mais de diluentes que normalmente tem que ser feito, porque o fabricante manda diluir o antibiótico em 100 ml, em 150 ml, e a gente não computa isso na soma geral. Então, isso é um a mais que o paciente está tomando e vai exceder a capacidade dele de excretar tudo isso de sódio, de cloro que ele pode estar recebendo. Muito bom. Assim como quando realimentar, né, também pensar na quantidade, no volume da terapia nutricional, né, que ali também chega a ser um acréscimo dentro. E por isso que o balanço hídrico, como a gente pode resumir aqui a resposta, é importante não só para o doente do pâncreas, né, para todo paciente cirúrgico pensar. Uma das leis do acerto que a gente construiu lá em 2005, né, e que a gente policiava na nossa enfermaria, nos primeiros momentos, era o seguinte, Paula: paciente que está com dieta liberada não tem necessidade de tomar soro. Ele tem que ficar com uma veia pega, salinizada, para tomar o medicamento, mas não precisa mais de soro gotejado. Se ele está com dieta liberada, a equipe deve fazer a hidratação desse paciente ocorrer pela via liberada, seja oral ou enteral. É muito melhor o tubo digestivo para receber líquidos do que o espaço intravascular. Exatamente isso. Bem, então... Posso tentar uma coisa importante aqui? Outra Sim, coisa. claro. A gente está falando de impacto financeiro, né, da importância do contexto da Covid, né, na gravidade dos pacientes, etc. E é importante ressaltar que a literatura é quase unânime, né, em trazer a informação de que a pandemia em si ela trouxe
um aumento de risco de complicações, né, para o paciente cirúrgico, né? E quando a gente fala de complicações, a gente está falando da questão da saúde humana, né, numa vida em si, que é algo que não tem preço, mas também de custos hospitalares, né? Toda complicação cirúrgica, ela vai envolver um aumento de custos, linkando com aquilo que o professor Aguilar estava falando. Aí eu chamo a atenção para um detalhe importante que também entra na tônica do protocolo Acerto, que é o seguinte, né? Esses pacientes com diagnóstico de Covid-19, eles vão ter resultados pós-operatórios piores, mesmo aqueles que foram diagnosticados várias semanas antes da doença. Então, uma das preocupações que as sociedades de cirurgia no mundo estão tendo é de quanto tempo depois de um paciente ter Covid, ele deve ser operado eletivamente. Existe um estudo que foi publicado em 2021, um estudo bem grande, com mais de 140 mil pacientes, visando dar essa resposta. Esse estudo mostrou que os resultados são piores quando os pacientes são operados antes de 6 semanas. Ele coloca em um tempo, então, em torno de 7 semanas, nesse estudo, para operar esses pacientes após ter Covid. É mais ou menos esse período de tempo que a maioria das sociedades tem colocado, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas em torno disso. Aí eu destaco a importância para esses pacientes que estão ali aguardando finalizar esse tempo, né, para fazer a cirurgia, da imunonutrição, né? Lembrando que o Covid é uma doença inflamatória, né? Uma doença que cursa muitas vezes com a complicação que é justamente a tempestade citocínica, né? Uma doença altamente inflamatória. E a imunomodulação, ela vem justamente de encontro a isso, né? A gente levar o paciente para um status pré-operatório de maior controle da sua resposta inflamatória e das suas defesas imunológicas. Então, eu destaco aí que neste tempo, enquanto o paciente espera para fazer a operação, algo em torno de 6 a 7 semanas, ele pode ser submetido àquilo que a gente chama de preparo metabólico, com o uso da imunonutrição. Isso é muito bem-vindo, sobretudo nas operações de grande porte. Perfeito, é exatamente isso. Olha, gente, tá muito legal. Acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre a Covid, junto da importância do projeto Acerto em melhorar ainda essa resposta desses pacientes que tiveram Covid, que serão submetidos a uma cirurgia. E agora, ó, quentíssima, uma última perguntinha, vou fazer rápido. Na opinião de vocês, qual é o principal obstáculo que impacta a implementação do protocolo nos hospitais? Ótima pergunta e de uma multivariada área para a gente responder. Mas eu acho que o principal, como em tudo, Paulo, é a gente mesmo, tá certo? É o impacto pessoal, né? Aquela situação dogmática de que não vou conseguir fazer isso ou estou satisfeito com aquilo que eu faço e não quero mudar. Esse aspecto pessoal que é inerente ao ser humano é o que mais atrapalha a implementação do acerto. Se você conseguir trazer pessoas, eu acredito que a maioria, ou se não a totalidade dos profissionais de saúde são pessoas do bem, né? Eu sou bastante otimista. Se você fazer eles escutarem uma live como essa, eles vão ficar com uma dúvida informada. Será que eu estou fazendo melhor? E essa dúvida informada vai gerar neles uma preocupação real de como faço para mudar, para fazer melhor. Né? Então, é nesse aspecto que a equipe Acerto, que vai implementar, tem que trabalhar. Trazer as pessoas para escutarem como o cuidado pode melhorar se eles mudarem. Eu acho que esse aspecto de achar que a gente já faz o que é certo é o que mais atrapalha. E nisso entra o papel do administrador, do cirurgião, o anestesista, o enfermeiro, o nutricionista, enfim, todo o pessoal que está já acostumado com o padrão e não quer mudar.
Deixa o Alberto, quer acrescentar alguma coisa? Não, a minha resposta é essa mesmo. Eu acredito que é o fator humano. A gente está. É importante ressaltar que o Projeto Acerto hoje é um projeto de 15 anos, né? A gente fala projeto como ficou conhecido, mas não é um projeto, bem longe disso, é algo muito bem estabelecido. São inúmeros estudos já publicados, inclusive com análise de custo, né? Como o professor Aguilar bem disse. Então, existe uma ampla gama de evidência que dá respaldo ao uso do protocolo multimodal. E vai ser muito difícil alguém contrapor ao peso dessa evidência nos dias de hoje, né? Então, sendo assim, o principal fator a ser vencido é o fator humano em relação às crenças, ao dogma, né? A dificuldade que é natural do ser humano de mudar, né? A resistência à mudança. E eu acho que é muito importante essa live nesse sentido, todo o esforço do grupo envolvido com o Acerto nesse sentido para dar ainda mais suporte para que os serviços, né, pensem em mudar. É como um grande professor meu falava nos anos 70, a gente só faz diagnóstico ou só procura aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, nunca ouviu falar do Projeto Acerto, a gente nunca vai acertar fazendo o Projeto Acerto. Então, divulgação é isso que o Acerto vem fazendo. Eu acho que nós, do Projeto Acerto, temos feito publicações, simpósios, livros, lives, tentando divulgar isso, porque isso a gente consegue salvar vidas, a gente consegue diminuir custo, a gente consegue diminuir muito o sofrimento do paciente que está operado e recuperar melhor. E atender socialmente, operando mais pacientes pela rotatividade de leitos. Pessoal, eu vou, agradeço, mas eu vou colocar a última pergunta só para não deixar a pessoa, o Tiago, sem resposta. Ele colocou 2 perguntas, vou fazer em uma só, acredito que se complementam. Que ele pergunta assim: quanto tempo deixar a sonda nasogástrica aberta para descompressão do tubo gástrico em pacientes pós-esofagectomia? E qual o tempo de jejum para preservação dessa anastomose esofágica, se vale a pena um jejum maior? Já sei que quem adora falar de realimentação ultra precoce é o Alberto. Vamos começar mandando para ele, depois ele passa para você, professor. Ok. Não, nos dias de hoje, né, então a gente não tem evidência nenhuma para manter esses pacientes em jejum prolongado, muito pelo contrário, né, essa realimentação deve ser o mais precoce possível, né, tentando ser bem objetivo na resposta, né, então evitar o máximo possível, estar atento, claro, a todas as características clínicas do paciente, mas procurar realimentar esse paciente, se está com uma sonda, melhor ainda, nas primeiras 12 horas. E a outra coisa importante em relação a isso é zelar para que essa realimentação seja feita com conteúdo proteico, né? Então, hoje em dia tem se dado bastante importante, não só em realimentar, mas com o que você vai realimentar. E a evidência tem apontado que o uso de uma realimentação com um conteúdo, com uma carga proteica, melhora bastante o resultado nas cirurgias de grande porte. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós estamos numa fase 2 agora. A primeira fase foi de realimentação precoce, né? Mesmo cirurgia de esôfago, a realimentação é precoce. Pode ser feita por essa sonda, não nasogástrica, nasojejunal fininha, sonda de Dobhoff, ou se o cirurgião quiser uma jejunostomia, daqui a alguns dias ele pode fazer por via oral, mas usar o tubo digestivo o mais rápido possível. Quando? 12 horas de pós-operatório, o mais rápido possível, tá certo? E a fase 2 é o que dá para esse paciente. E os estudos, principalmente um último que saiu, uma meta-análise do Wirschmeier, mostra que se a gente escolher um conteúdo, uma solução que contenha proteína, a gente melhora desfechos muito significativos, até mortalidade. Então, isso é importante, porque não basta só alimentar. Quando a gente alimenta com conteúdo proteico, o paciente vai muito melhor. É bem isso mesmo. Então, é isso aí. A resposta é realimentar precoce. Se ele já tem previsão de ficar, né, como as diretrizes a diretriz Acerto, o ESPEN 2021, que saiu ano passado, se tem indicação de ficar de 50% a não atingir pelo menos 50%, 60% das necessidades, deve já ser durante, né, o ato cirúrgico posicionado uma sonda
ou uma jejunostomia para que ele seja realimentado precocemente. Obrigada, pessoal, pela resposta. Que bom que a gente conseguiu atingir essa última pergunta. Então, pessoal, a discussão está acirrada, a gente adora, eu sei, né? Eu também gosto muito. Eu gostaria de deixar uns recados. Essa live ficará gravada aqui no Instagram do Acerto. Lembrando que todos que estão assistindo essa live têm um cupom de desconto, né? O cupom chama Live Acerto 20% de desconto na inscrição para o Simpósio Acerto 2022, né? E é importante a gente falar que esse cupom de desconto vai valer só até amanhã, meio-dia, horário de Brasília, então corram lá e façam sua inscrição. E fora isso, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, agradecer esse bate-papo aqui bem descontraído e riquíssimo de conteúdo, e que todos assistam e que nós teremos ainda muitas lives, fiquem de olho que a gente já tem uma próxima live dia 12 de abril, ainda antes do nosso evento, né? Então, o tema que inédito, ó, desvendando o perioperatório, tudo que você sempre quis saber. Então, não percam qual vai ser esse mistério dessa próxima live, e eu vou passar a palavra para vocês, né, para os comentários finais. Bom, eu quero agradecer, Paula, mais uma vez o convite para estar aqui nessa live e tendo a oportunidade de mostrar mais uma vez o nosso protocolo, Acerto, convidar mais uma vez as pessoas para comparecerem no 14º Acerto, 29 a 30 de abril. As inscrições estão no site projetoacerto.com.br e, como Paula falou, tem um cupom que garante um desconto para quem fizer até amanhã, ao meio-dia. O programa científico está excelente e temos certeza que nós vamos ter recorde de público e de sucesso em relação a todos os anos passados que a gente já fez a edição do Projeto Acerto. Muito obrigado e boa noite a todos. Deixar também meu abraço aqui, muito obrigado pelo convite para a comissão organizadora. A gente está, segundo meus cálculos, em torno de 56 minutos online. O tempo passa rápido, né? Quando a gente está numa conversa agradável. É um prazer enorme, então, estar aqui com vocês e até breve, né? Nós nos encontramos logo, logo lá no Simpósio Acerto. Um abraço para todo mundo. Obrigada a todos, obrigado pela presença, obrigado meus colegas, né, que estiveram aqui comigo, obrigado a todos que assistiram, nos acompanhem nas redes sociais e na próxima live se inscrevam no simpósio, 14º Simpósio de 2022. Obrigada, gente, boa noite a todos, Valeu. Até a próxima. Boa noite, um abraço, Paulo, um abraço, professor Aguilar, um abraço para todo mundo.